Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, diretamente dos estúdios da Superlógica aqui na Conde TV. Estou com meus amigos 5 estrelas aqui em mais um programa que vai ser fantástico. Vocês vão ver o assunto de hoje. Mas antes de eu falar o assunto, deixa seu like, curta o nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo e deixe seu comentário, porque é importante para a gente ter ideias para novos programas e para também espalhar mais as nossas publicações. Nós vamos falar hoje o que acontece quando a auditoria do condomínio recomenda a aprovação das contas e o conselho quer reprová-las. Como o síndico deve agir, o que acontece, vocês já passaram por isso? Vocês vão ver depois da vinheta. Pessoal, estamos voltando aqui com o Condomínio Informal. Hoje um assunto que vai ser quente. A auditoria recomendou a aprovação das contas e o conselho quer reprovar. Seja lá por que motivo for, a gente sabe sempre qual é o motivo, né? Mas a gente vai comentar um pouquinho de como isso funciona. Van, você quer começar sobre esse assunto? Eu gostaria sim. Bom, primeira coisa, eu recomendo para que todo condomínio tenha a contratação de uma empresa, de uma auditoria independente, que faça sim uma checagem, uma análise auditável, sempre auditável, porque tudo pode ser auditado, das contas do condomínio. Não basta falar, olha, nós já temos aí a administradora, olha, nós já temos aí o conselho consultivo, o conselho fiscal, tendo condições financeiras de incluir na previsão orçamentária a contratação de uma empresa de auditoria independente, esse é o melhor dos caminhos. Me perdoem todos os senhores, mas tem gente que não consegue nem fazer o ó com copo. Como é que vai analisar contas? Tem gente que fugiu da escola, não sabe nem fazer regra de 3, não sabe multiplicar, não sabe somar, não sabe nada. Como é que ele vai analisar contas de um condomínio? Parece bobagem que eu tô falando, parece até um pouco de arrogância da minha parte. Mas, se você não tem conhecimento para tanto, não o faça. Se você não tem conhecimento para analisar contas, não o faça. Contrate uma empresa que tenha o know-how, que tenha experiência para fazer esse tipo de situação. Bom, falado isso, é complicado quando você lida numa gestão onde a sua oposição é o próprio conselho. E o próprio conselho por quê? Porque se eu tenho recomendações de aprovação de contas feitas pela empresa de auditoria, que foi contratada para esta finalidade, e o conselho não quer... Detalhe, o conselho não aprova ou reprova. Ele aprova ou reprova quando ele está do outro lado votando. Do contrário, ele na posição de conselho, ele somente recomenda ou não as contas. Para não recomendar as contas, nós precisamos ter motivos sérios para não reprovação. Achismos não entram aqui. Achar que, achei que está errado, isso também não entra aqui. Desvio financeiro, questões aí de regras de compliance condominial, tudo isso vai ser verificado pela auditoria. A partir do momento que a auditoria traz uma aprovação, uma recomendação de aprovação de contas para a Assembleia assim definir, eu entendo que o trabalho da auditoria deve ser respeitado. Agora, achismos de um conselho, por conta de politicagens, por conta de perseguições, por conta de você não ter atendido aos interesses meramente umbilicais de pessoas com umbigo sujo, não valem aqui. Falta de conhecimento, vai buscar, vai falar com o auditor, vai perguntar, faça reuniões. Agora, você simplesmente, porque você não gosta do síndico, porque às vezes o síndico ele é direto, ele é durão, ele só aprova realmente as coisas na Assembleia, que eu acho que é o melhor e mais correto dos mundos, você foi eleito por uma Assembleia, deve efetivamente trazer as questões também para a Assembleia. Pensem nisso, turma, não se deixem aí levar por gente amadora, desonesta, sem vergonha, não respeitando um trabalho sério de uma auditoria independente. Eu queria só fazer uma observação. Quando você contrata um síndico, quando você elege um síndico, ou quando você contrata uma auditoria,
existe aí uma relação de confiança. Então, não faz sentido nenhum você ter uma auditoria contratada e querer ir contra aquilo que a auditoria está dizendo. Certo? Assim, em questão de lógica e sentido. Então, assim, você, morador deste condomínio que a Van bem colocou, não tem alguma coisa errada aí? Mas posso complementar o que você acabou de falar? Não. Eu vou complementar do mesmo jeito, como diz minha amiga Priscila. 2 pontos. Primeiro, a auditoria independente, eu concordo plenamente com o que a Vanessa falou, ela é um apoio para o próprio corpo diretivo. Porque ninguém é obrigado a conhecer de finanças, ninguém é obrigado a conhecer parte fiscal, ninguém é obrigado a conhecer parte tributária. Mas... às vezes não tem nem tempo de fazer toda a checagem, porque é trabalhoso, tem né? Tem formação, tem médico, tem advogado, tem engenheiro, tem administrador, tem economista, tem N formações acadêmicas. Nem todas, né? Tem psicólogo, nem todas te dão ênfase na parte financeira. Então, ninguém é obrigado. Agora, ninguém pode ser impedido, por exemplo, usando um exemplo, um psicólogo, uma psicóloga querer fazer parte do conselho. Sem problema. A auditoria vai ajudar essa pessoa, porque a auditoria tem o conhecimento, a expertise, justamente para analisar aquela pasta e emitir um parecer. Todos os condomínios, a gente faz a mesma coisa, a gente recomenda. Tenha uma auditoria independente, porque isso é um apoio, é uma ferramenta de apoio para o conselho, principalmente para aquelas pessoas que não têm tanta intimidade com o assunto, certo? Dito isso, em cima do teu ponto, não é estranho. Não, não é que é estranho, é totalmente absurdo. Você tem uma auditoria, é uma empresa independente, que conhece desse assunto, que trabalha com isso, com know-how, ela emite um parecer dizendo que está tudo ok, e você simplesmente vai lá e fala assim, não, eu não concordo. Tá bom, então, mas para você não concordar, você tem que dizer quais os motivos pelos quais você não concorda. Porque simplesmente dizer, eu não concordo com a aprovação das contas, apesar da auditoria estar recomendando a aprovação, gente, e isso muitos condôminos e inclusive conselheiros não sabem. Não basta você simplesmente pegar e dizer, eu não vou aprovar. Tá. Só que você vai ter que dizer o porquê. Você vai ter que embasar a sua opinião. Porque a consequência disso, para quem não sabe, o síndico simplesmente pode entrar com uma ação judicial, não apenas danos morais, mas dizendo o seguinte, você não aprovou, por quê? Senhor membro do conselho. Por quê? Porque aí a ação é contra o condomínio na figura do conselho fiscal. Por quê? Apresente aqui qual é a irregularidade, o que eu preciso corrigir, né? Isso, o que é necessário, uma vez que existe a auditoria dando o ok. É isso que as pessoas não avaliam, que para toda ação existe uma consequência. E a consequência, muitas das vezes, é contrária ao próprio condomínio e aos próprios conselheiros. A grande verdade, né, Carlos, é que isso é sempre usado como uma ferramenta de pressão contra o síndico, né? Sim. Então, o conselho usa esse poder implícito, né, que eles têm, que na verdade não é um poder de fato, porque, como vocês bem disseram, é uma recomendação, mas é muito chato para um síndico profissional, né, como a Vanessa bem colocou, você tem um grupo de trabalho, vamos supor que nós somos um grupo de trabalho aqui, eu sou o síndico, vocês são meus conselheiros, e a gente não fala a mesma língua. É péssimo você levar esse grupo de trabalho adiante, você trazer isso para uma assembleia, mostra uma total desconexão de realidade ali, né? Vira um show de horrores. Mas Exato. muitas vezes essa desconexão é com os moradores também, né? Que o grupo, Eles os conselheiros, manipulam. eles ficam em descompasso com os próprios moradores. Sim, é o caso da Vanessa. Exatamente. Né? E mais, né? Veja, o síndico, pelo menos eu, tenho listas de transmissão sem interação. Uhum, Os moradores, eles são guerreiros do WhatsApp. uhum. Então, o que eles fazem? Por que eu levo tudo para a Assembleia? Porque a Assembleia é o foro competente para tratar de todas essas situações. Sempre convido, inclusive, o próprio auditor a prestar as próprias contas ali dos relatórios que ele fez, tirar, inclusive, todas as dúvidas de pessoas que, às vezes, não têm o conhecimento técnico. E o fato também, gente, de não ter uma empresa de auditoria, tem a administradora, que tem um contador para também fechar as pastas de prestação de contas. Tem um auditor, normalmente tem um fiscal, enfim, sempre vai ter alguém para tirar as dúvidas, né? O síndico, ele não tem como utilizar o princípio constitucional
do contraditório e da ampla defesa em foros de moradores, da qual muitas vezes ele tem ali a sua imagem, a sua reputação manchada por pessoas covardes. Porque se quer falar mal de mim, fale na Assembleia, para eu também ter a oportunidade de me defender. O problema é que eles agem como ratos sorrateiros, fazendo o quê? Conluio com pessoas que são do mesmo nível para falar mal do síndico ou até mais, utilizar desse foro de comunicação que as pessoas acham que não tem valor legal nenhum e tem sim, senhor, né? Tome cuidado quem que é o administrador do grupo. Para quê? Para diminuir, manchar toda aquela questão, ainda pedindo votos contrários à aprovação. Falando, nós somos do conselho, vote contra, faça contra, prejudique essa síndica aí que teve contas aprovadas pela auditoria. Isso é horrível. E todos aqui estamos sujeitos a esse tipo de falta de consideração. Entende? Então é complicado. Veja. O que é, ó. E muitas vezes você ainda chama, eu pelo menos eu procuro fazer o quê? Chamar a prestação de contas junto com ou previsão orçamentária ou sorteio de vagas de garagem. Para quê? Para atrair as pessoas e não repeli-las de uma assembleia. Só que, lamentavelmente, as pessoas às vezes não querem se intrometer ou porque já se cansaram desse grupo de show de horrores, porque, gente, o mal não dorme. A pessoa que é boa e inerte, ela não serve para nada. Para que o mal impere, basta que os bons não façam nada. O Carlos fala isso todo dia, há 4 anos. E vejam só, se a gente não acordar para a vida e mostrar a vida como ela é também nos condomínios, eu nas minhas apresentações já falo claramente, olha, não vou agradar a todos, porque nem Jesus Cristo agradou, quem sou eu na fila do pão, mas vou fazer inimigos aqui. Por quê? Porque eu vou falar, não, vai ter a questão da prestação de contas, o cara vai querer ferrar o síndico, que acha que tá ferrando o síndico, na prestação de contas. Entende? E não é bem por aí. O que acontece, por exemplo, Priscila, quando as contas do condomínio não estão aprovadas? Era isso que eu ia falar pra você dizer, mas já que é pra eu falar, então eu falo. O maior prejudicado com as contas não aprovadas é o próprio condomínio. E as pessoas elas não conseguem entender isso. Por quê? Porque a partir do momento que você não tem as contas aprovadas, aquele que está ali devendo 2 anos de condomínio vai dizer na ação, seu juiz, então, eu não paguei, porque olha aqui, ó, as contas não estão aprovadas. Então, a pessoa coloca em dúvida aquele rateio e, ó, tem juiz que cai, né? E além disso, né, a ata é o DNA daquele condomínio, né? Então, assim, nós que trabalhamos com isso, né, eu falo, a gente como é que é? A ignorância é uma bênção, né? Porque você, às vezes, dá sorte nas coisas, né? Mas hoje, se a gente vai comprar um imóvel, qual é a primeira coisa que a gente vai pedir? 10 últimas atas, pelo menos. É isso. A convenção. Convenção, regulamento interno e 10 atas. É isso. E aí, imagina ali na ata, tem a Assembleia, uma baderna, uma oposição ferrenha que só quer ferrar quem está trabalhando pelo condomínio, que trabalha contra o bem-estar e os benefícios para o condomínio. Você olha aquilo e fala, eu não quero. E aí 1 não quer, 2 não quer, 3 não quer. Você começa a desvalorizar o seu patrimônio, porque é mercado. Se você tem menos procura, o valor diminui, né? Porque é oferta e demanda. Mercado. Por mais que tenha gente que acha que o mercado não funciona, o mercado funciona, gente. O mercado funciona e funciona bem. Então, você começa a criar um passivo para o seu condomínio absurdo ali com esse monte de coisa. E aí você leva... Aí a questão foi reprovada. Não sei qual das duas pode falar. Reprovou, o síndico não vai ficar inerte, né? Não. Lógico que não, ainda mais por... Né, o síndico ele pode ingressar com uma ação na justiça para que o juiz traga a questão da prestação de contas. Então, veja, o síndico ele tem mecanismos. O síndico não deve ficar paralisado, mas ele deve buscar, sim, na justiça, uma guarida de um juiz, de uma autoridade judicial, para poder resolver aquilo que a massa condominial, muitas vezes, não como eu posso dizer, manipulada por um conselho, que tem aí efetivamente um grupo, que normalmente tudo acontece agora em foro de grupos WhatsApp, não é?
falando coisas que o síndico não tem não tem nem como se defender. Como é que você vai entrar no grupo de moradores para poder se defender alguma coisa? Graças a Deus eu não faço parte de nenhum, Mas é exatamente o que eu comentei, gente, na minha primeira fala. A pessoa acha que o fato dela recusar as contas, não aprovar as contas, encerra ali. Não encerra, gente. Na verdade, está começando um novo processo de forma geral, não um processo judicial necessariamente, em que quem não aprovou, e aí o recado vai diretamente para os conselheiros, porque eles é que recomendam ou não, se eles estão recomendando não aprovar e a Assembleia seguiu a recomendação deles, eles vão ter que dizer por que eles não recomendaram a aprovação. Eles vão ter que explicar. E se for necessário realmente, aí vai para um processo judicial e o conselheiro vai ser chamado pelo juiz assim, por favor, apresente as suas razões aqui. Porque voltando com a história, né, isso é usado como uma ferramenta para minar o síndico. Para pressionar. Para pressionar o síndico. E isso não é o fórum adequado para isso. Exatamente. E eles acham que estão se vingando do síndico, né? Por quê? Porque muitos condomínios, aqueles condomínios que só querem ouvir o síndico em 5 minutos, eles começam a falar assim, traga as certidões. Aí o síndico às vezes não entra com a ação de prestação de contas, ele, autor, porque ele fala, nossa, eu vou puxar as minhas certidões, vai aparecer lá a prestação de contas. E como a gente sabe que existem pessoas que não gostam de ler, os abençoados não leem. E o síndico às vezes esquece de pedir a certidão de objeto e pé da ação, não é? Aí fala com o advogado, quem tiver dúvida, um resuminho daquilo que está acontecendo, acha que o síndico está sendo condenado. E mais, ele fala, não, porque nós não contratamos síndicos com as contas reprovadas. Espera um pouquinho, por que foi reprovado? O que aconteceu ali naquele condomínio? Qual foi o foro ali aplicado? Então, muitas pessoas são prejudicadas sendo inocentes. Esse que é o grande problema. Muitos são julgados como criminosos inocentes. Por conta de quê? De politicagens de pessoas que estão aqui fazendo horas extraordinárias. É uma coisa importante, né, Van? A Assembleia de Prestação de Contas não é o local adequado para você tirar dúvidas de contas. As contas são disponibilizadas mensalmente. Se você quer acompanhar, você acompanha todos os meses. Você tem o seu gerente de condomínio da administradora, você tem seu síndico. O síndico profissional tem uma equipe que trabalha com ele, que está sempre à disposição, que você consegue tirar. Não adianta você chegar lá. Geralmente o síndico organizado vai lá e presta conta de 12 meses, a não ser em casos esporádicos que a gente precisa trazer maior período ou menor período, mas em geral são 12 meses. Você vai pegar hoje, uma assembleia amanhã, você vai perguntar uma coisa de novembro de 2023. Gente, já era, não dá, né? Assim, se você perguntar com antecedência, a gente levanta, a gente faz todo o histórico e tal, porque a gente tem isso, tem as cotações, tem tudo documentado. Só que na Assembleia, às vezes você não tem, né? Então, assim, dá para fazer isso de maneira organizada. É lógico que se você não teve oportunidade, você levanta lá, a gente vai responder da melhor forma possível, né? Mas às vezes a gente não vai ter a informação completa. É isso. E se tem empresa de auditoria, contratem uma que você já confie logo no começo. E o síndico também, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. E outra, que nem... Várias empresas hoje no mercado que são extremamente confiáveis, que fazem um bom Exatamente. trabalho com um preço absurdamente acessível para qualquer que nem quando você contrata um jurídico e você desconfia do jurídico. Pois é. E você quer contratar um jurídico para falar do seu jurídico. Aí você contrata uma empresa de auditoria e aí você vai contratar uma outra empresa de auditoria para auditar, porque você quer, como uma criança mimada, o seu sim. Você vai buscar o seu sim de qualquer jeito, né? Vou buscar de qualquer jeito, nem que eu tenho que matar essa síndica. Gente, pelo amor de Deus, sabe? É desafiador, tá ficando uma coisa chata. Ter que lidar com gente perturbada, gente que nunca construiu nada, gente que não sabe fazer o ó com um copo, mas que por uma raiva, por um sentimento egoísta, gente que é nojenta mesmo, fala a verdade. Sabe assim, que tá lá aproveitando de um tempo perdido, porque gente que tem tempo para fazer esse tipo de coisa, é gente que não tem o que fazer, coitado, vazia, nunca foi nada na vida. E aí na vida fala, eu vou ser alguma coisa hoje, vou ser conselheiro. Vou ser do contra, né? Pior ainda quando o cara fala, porque eu sou o presidente do conselho, me respeite. Pô, peraí, meu amigo, tu não é nada. Quando o jogo de xadrez termina,
peão e rei vão todos para a mesma caixinha. É isso. Está acabando o nosso tempo. Eu acho que é importante a gente só colocar, né, o quanto isso é prejudicial. Eu já falei algumas vezes, mas o quanto isso é prejudicial para o próprio condomínio, né? Então, o assunto aqui é bem pesado, é bem complicado, né? A gente tentou dissecar ele da melhor forma, mas sempre vale a regra da prática. Se você não confia no seu síndico, não contrate, não eleja. É isso. Se você não confia na sua auditora, não o contrate. Se você não confia na simples. sua administradora, não o contrate. É isso. Não adianta você colocar um profissional lá e achar que ele está te roubando. Se você acha que ele te rouba, você é um imbecil. E você contratar um síndico que acha que se você acha que ele te rouba, você é um idiota, né? Então, sejam assim, vamos pensar nisso melhor, gente. Obrigado pela audiência até aqui. Deixe seu like, curta, comente bastante aqui e a gente se vê semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.